Então vamos trocar uma ideia aqui. Que beleza, hein, pastor? Oramos É, pedindo a unção do Espírito. Sabe, pastor, esse negócio do Espírito é um negócio tão sério, cara. Tão sério. Eu separei aqui alguns textos do Espírito de Profecia só para salientar, pastor, a necessidade urgente da gente entender isso. Olha o que ela diz, ó. Vivia, e ela diz assim. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor, Deus, despertava Jesus Cristo do repouso e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outros. Jesus, né, pastor? Jesus diariamente ele recebia novo batismo do Espírito. Como é que ele fazia isso? Ele pedia, ele mesmo ensinou que para receber a gente tem que pedir. Olha esse texto aqui, pastor, é tremendo, olha esse. Ensinem a seus filhos que eles devem ter o privilégio de receber a cada dia o batismo do Espírito Santo. Olha esse texto. Ensinem a seus filhos que eles têm o privilégio de receber a cada dia o batismo do Espírito Santo. Quando é que a gente deve ensinar o batismo do Espírito Santo aos nossos filhos? Na tenra idade. Aí, pastor, eu acho que o nosso Ministério da Criança tem que ser reorientado. Tudo que aquelas professoras fazem ali, elas devem fazer sob o pano de fundo de ensinar esses meninos a serem espirituais no que diz respeito ao recebimento do Espírito. Fantástico. É assim, ó, a obra de Deus deve ser levada avante com poder. Precisamos do batismo do Espírito Santo. Ela ainda diz mais. O que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isto, não estamos mais habilitados a sair ao mundo do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. A obra de Deus deve ser levada avante com poder. Precisamos do batismo do Espírito Santo. E aí o último, ela diz assim, ó, esse aqui para mim é tremendo. Precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo. Pois se jamais houve um tempo em que precisamos desse batismo, é agora. Não há nada que o Senhor nos tenha falado com mais frequência do que seu desejo em nos conceder esse batismo. E nada pode glorificar mais o seu nome do que essa concessão. Quando partilhamos esse espírito, homens e mulheres nascerão de novo. Pessoas outrora perdidas serão achadas e trazidas de volta. eita, forte. Ei, é top demais isso aqui, pastor. E aí, quando o senhor começou assim, pastor, não sei se o senhor concorda, a gente não tem que orar pelo Espírito. Eu falei, meu Deus, mas ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando, esse não tem negócio de orar. Por algo especial, a gente tem que clamar. É diferente orar de clamar de fato. Obrigado pela orientação celestial. Amém. Seja louvado. Ó, nós estamos acompanhados por moderadores, viu, pastor? Ó, a Marta, a Janete, a Leila, o Rogério, a Soraya, a Kelly, o Agnaldo, a Bete, a Clécia, a Conceição, Esté, Clay, Leila, Liliane, Miriam, Vânia, Verônica, Joana e Érica. Olha, só moderadores, pastor. Ei, que bênção. É um exército, é um povo dedicado, né? Deus seja louvado na vida deles, né? Que bom. Eles são dedicados, pastor, assim, eles sempre entregam mais do que a gente pede. Impressionante. Pastor, vamos trocar uma ideia? É, Vamos. o senhor nasceu aonde? É, pais, quantos irmãos o senhor tem? Como é que é, pastor? É, rapaz, essa é uma pergunta boa. Eu nasci no Paraná, fui criado em Rondônia. Aí o povo fala, mas pastor, o senhor não é baiano? Não, eu sou do Sul. O senhor não tem tampa do sul, amigão. É, pois Tampa do Nordeste mesmo, cara. interessante, né? Não, e aí em casa nós formamos uma família bem brasileira. Eu nasci no Sul, Vânia no Sudeste, Felipe no Norte e a Lara no Nordeste. Ficou cada um de uma região do país. Agora a gente mora no Centro-Oeste. E foi. Então eu Mas, nasci no Paraná, a família foi para Rondônia quando eu tinha um ano e meio, né? Ainda católicos. E eu sou, rapaz, de filho eu entendo, viu? hum, De menino eu entendo. Eu sou o 11º filho. Eu sou aquele que quando mamãe estava grávida de mim, minha irmã estava grávida da primeira filha, primeira neta. Então a gente ali, ó, nasci pertinho da minha sobrinha.
Mamãe já tinha amamentado 10. Quando chegou em mim, o leite começou a acabar. Ela pediu minha irmã emprestada. Me ajuda a salvar seu irmão. Eu amamentei mamãe na minha irmã. É mesmo, Mãe pastor? já estava dando leite, era em pó. E eu garrei na minha irmã e me salvei. Aqui é assim. Que coisa, né? 11 irmãos, o senhor foi a rapa do tacho. Com a rapa do tacho. E a rapa do tacho saiu grande, né, pastor? O senhor mede quanto? Pastor é grandão, A, rapaz. a generosidade, não tem quando você deixa bastante lá, bastante curau no fundo da panela? Ah. Aí, é Pastor, e isso aí. como é que o senhor foi crescendo, família católica? Como é que o senhor se converteu? Como é que o senhor conheceu o Adventismo? Essa história é maravilhosa. Inclusive, eu tenho uma mensagem sobre discipulado, quando eu até apresento esse testemunho, coloco lá a foto da família que trouxe essa verdade para nós, né? Meu pai no Paraná tinha terras, né? Tinha até uma condição de vida boa, mas sem orientação espiritual foi gastando, saía aventurando atrás de garimpo, rodando, querendo enriquecer, só empobreceu. Então vendeu tudo no Paraná, foi para ver se conseguia adquirir terra em Rondônia. Mamãe até chegou a comprar uma terra boa em Rondônia. O meu pai acabou vendendo essa terra escondido dela, né? O bicho desorientado, velho, em vez de construir, destruiu o patrimônio que tinha. Então não tinha outra opção, morar nas terras de meieiro, né? Meieiro é essa profissão do passado, né? Mora aqui, o que a gente produzir na lavoura, metade é do dono da terra, metade era da nossa família. Então começamos a nos mudar ali em Cacoal, Rondônia, de uma linha para outra, de um lugar para o outro. Vamos morar no sítio do fulano e plantar algodão. Aí, de repente, mudamos para o sítio de uma família de São Paulo, que foi para Rondônia, adquiriu terra, mudamos para aquela terra. E aí Deus é maravilhoso, né? O GPS de Deus nos mandou para lá. O destino era lá. O sítio ao lado era de uma família adventista. Oh, meu pai, Deus maravilhoso. Irmão Napio e irmã Laodiceia. Esse casal com o Ellison, o Aclei e a Miriam, os três filhos. E aí, então, vizinho, né? Sítio é diferente de cidade, né? Cidade, só um tijolo te separa da pessoa, mas você não sabe o nome dela às vezes. O sítio, você sabe o nome da pessoa que mora 10 quilômetros para frente. E aí, vamos lá em casa, vem para lá, vem para cá. Essa família adventista, essa família raiz, cheia do Espírito Santo. A fazedor de discípulos, mas sem faculdade de teologia, sem curso de discipulado. Por isso que eu até coloco o título desse meu seminário, dessa minha aula, ou sermão, até tem hora que é aula, tem hora que é sermão. Se é um congresso, é um seminário, se é na igreja, é um sermão. Importante é abrir a palavra. E eu coloco assim, ó, discipulado puro e simples. Porque é o jeito natural, não tem que. Essa obra vai terminar por esse povo simples. Não é os pastores, os presidentes, não é a instituição que vai terminar. Não é? É a igreja, é o povo de Deus. A É isso instituição vai aí. ser fechada. E aí, É, o povo é simples. onde, é onde eu digo aqui, pastor, que missão não é dar um estudo bíblico. Missão não é uma série de evangelismo, faz parte, são ferramentas. Missão Exato. é, missão é essa vida A vida. simples, cheia de Deus, que as pessoas encostam e conhecem a Deus pelo que nós somos. Aí, quando a doutrina é apresentada, ela vem ensaboadinha, pastor. Entra liso, porque o seu testemunho é uma comprovação de que aquilo que você está ensinando é verdade. Essa é a essência. Por isso que eu digo, e Ellen White foi muito claro e inspirada, né? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um Um missionário. missionário, porque a vida transformada é a ferramenta da pregação. É verdade. Então, essa família se aproximou da nossa e conversa vai e vem, e amizade foi sendo formada. E aí eles projetaram fazer um evangelismo, uma conferência lá debaixo de um pé de manga, no sítio deles lá, estratégia. E aí minha família foi convidada, né? E aí fomos com aquela alegria de lá. Imagina, primeiro, eu tinha 6 anos, primeira historinha da Bíblia que eu ouvi, que eu lembro. Davi e Golias matando o pau, a pedradinha, aquele projetorzinho, e aí Retro, passava. retroprojetor. É projetor. Rapaz, e eu encantado. Essa foi a primeira história bíblica e a primeira história, a parábola, para exemplificar o amor de Jesus, a galinha carijó. Rapaz, a galinha carijó lá morrendo no fogo, com os pintinhos debaixo da asa.
E aí, ó, Jesus foi assim também. E aí eu com aquela criança, né? Então, assim, é uma história muito bonita, porque agora a família, eu me lembro então, voltando para casa ali, eu me lembro da minha irmã. Essa minha irmã tá fora da igreja hoje, a Nelice. Mas ela disse no quintal de casa, num domingo à tarde, colhendo roupa do varal, que é a memória, né? Eu lembro da imagem assim da fala, ela tirando a roupa daquele arame farpado, aquele varal de arame farpado, espetado numa vara de bambu lá, para ficar lá em pé o varal. E ela dizendo assim: nós vamos virar tudo adventista. E aí minha mãe ouviu aquilo e fez um ar assim de confirmação. Falei, rapaz, que. E eu criança, né? 6 anos. Mas essa frase eu lembro. Lembro do pastor indo lá em casa com o irmão Geraldo. E lá em casa preencher a ficha de batismo dessa minha família. A minha mãe, minhas 3 irmãs se batizaram. E nós éramos crianças ainda, eu, meus irmãos, os outros. E aí, então, a vida foi seguindo e com 14 anos eu me batizei. Uma história linda para mim que liga essa questão minha com o irmão Napio, que é esposo da Laodiceia. Irmão Napio, quando eu me formei em teologia, que eu cheguei em Rondônia para ser pastor, uma das primeiras casas que eu quis ir foi na casa dele, no sítio. Falei, mana, vamos lá. Minha irmã pegou o Celtinha dela e nós partimos para lá, para casa do irmão Napio. E vai de sítio adentro, onde a gente já tinha morado, e passa aqui, passa ali. Entramos porteira adentro, paramos o carro lá no meio do pasto, e lá a casinha do irmão Napio. Lá, vamos embora lá. Estamos chegando na casa, tá ele vindo lá, todo caminhando devagarzinho, olhando. Aí chegou assim, Gilcinho, eu digo assim, Gilcinho não, aqui é pastor Gils. Ele, ele parou assim, Wagner, ele parou. E aí aquele homem é um homem de espiritual, né? Homem espiritual é assim, rapaz, tem muita emoção na vida. E irmão Napio é aquele que se você parar para conversar com ele, você pode entrar em qualquer assunto da sua vida. Ele traz para a Bíblia na hora. Ele traz para Deus e domina o assunto e acabou. Então não tem quem conversa. Ele domina e é Jesus na veia. Irmão Napio parou, se emocionou, parou e começou a falar bem assim. Falou, meu filho, quem diria que debaixo daquele pé de manga, naquela evangelho, naquela conferência no nosso sítio, ia nascer um pastor da minha igreja. Olha que coisa. Para um irmão desse, rapaz, você não tem noção, que coisa. Tempos passaram e eu, pastor lá ainda, irmão Napio, câncer de próstata. Agora vou eu fazer o quê? Uma visita pastoral para o irmão Napio. Orei com o irmão Napio e, claro, com tantas outras orações, Deus curou o irmão Napio do câncer. Isso para mim é uma coisa muito poderosa. É como se fosse uma devolução dessa graça acompanhada desse evangelho. Rapaz, isso é muito forte. Está vivinho até hoje, meu amigo. Outro dia preguei, transmiti, mandei o link para a filha. Falei, mande para o seu pai aí, porque eu estou contando dele aqui no sermão e até chorando. Ela falou, meu Jesus, vai ser choro com força lá em casa. Porque é assim. Que bonito, né? É lindo, rapaz, um negócio desse. É Pastor, especial. o senhor estava falando sobre os filhos edificados na Hum, palavra, né? E o senhor levando o filho para evangelismo, ônibus e etc. É, uma vida cristã, pastor, sem experiência, em que você é usado por Deus para que outras pessoas que estão fora do caminho encontrem o caminho, essa vida cristã não tem sentido. exatamente. Não tem sentido. Você tem que ter história para contar. Essa história que vai além de ir para o culto, de ouvir um bom sermão. Nosso sermão hoje foi maravilhoso. Tem que ter mais do que isso, irmãos. Essa história em que você é movido pelo Espírito para que outras pessoas conheçam Jesus. Ó, o irmão Napio, imagina quantas, milhares de pessoas ele alcançou através do pastor Gilson. É, e é verdade. Não é? Porque ele é responsável por essas pessoas que você está ganhando para Jesus no seu trabalho. Porque ele foi usado com a família para que o senhor É, conhecesse o evangelho. Imagina os encontros e toda a trama que vai estar envolvido só no disparo desse evangelismo. Irmãos, embaixo de uma árvore, na roça, está no mundo hoje. Esse evangelismo está no mundo através do senhor hoje, pastor. eu acho que Fantástico. até, eu acho que até por isso que eu gosto tanto de manga. Ontem eu cheguei e não jantei, comi 2 mangas. Mas 2 mangas Manga é grandes, bom. rapaz. Eu Manga é dormi. bom, pode, mano. É bom, eu acho que é por isso que meu nome era para ser Mangalhães, é Magalhães. Faltou Eu, só um N. aí fui pastor do Distrito das Mangueiras em São Paulo, ó.
Pronto, Falei, aí é rapaz, a manga tá na minha veia, até na salvação, já no céu. Provavelmente, para mim, a árvore da vida vai ser um pé de manga. Vamos marcar encontro lá embaixo, que eu gosto de manga, hein? Ei, mas Gosto você lá. falou uma palavra aí muito poderosa, a palavra a palavra experiência. Experiência. Por que que o Shema lá de Deuteronômio 6 pendura na porta, escreve na testa, escreve no umbral da porta, ame o Senhor e tal. A experiência para produzir memória. Eita! Produzir memória. A história tem essa força. Sair, levar junto, vamos ali, fazer isso aqui, vem aqui, vamos. Então, a experiência tem um papel de produzir memória. Por isso que a Bíblia fala: ensina no caminho, quando envelhecer, não vai esquecer. Por quê? Porque enquanto estava no caminho, foi se criando experiência e produzindo memória. Não vai esquecer desse caminho. Pode até desviar, mas lá tá, vai voltar, porque a memória ficou. Isso é A- poderoso, mas até que a Bíblia começasse a ser escrita, pastor, em algum método, eles transmitiam o conhecimento contando histórias, é, experiências vividas, e as histórias foram sendo contadas e recontadas. Agora você não tem história nenhuma para contar de como Deus usou. Que, ó, você pode ser bem-sucedido em tudo, irmão. Se não for bem-sucedido e ganhar alma para Jesus, tu é uma derrota nesse mundo aqui. Derrota. Porque nós temos que ser bem-sucedidos para ganhar alma para Jesus. O restante nos será acrescentado. pronto. Então, se você não tem histórias de, eu tenho dito nas minhas igrejas, pastor, você tem que ver uma experiência dessa aqui, ó. A pessoa vai entrar no tanque e vai dizer assim: eu estou aqui porque Deus me trouxe. Porque no final, a obra de evangelismo é de Deus. Santo. Mas ele tem que apontar para você e dizer assim, ó, Pastor Gilson, eu estou aqui porque o Senhor foi usado como instrumento. É de Deus, é, mas o instrumento sou eu que ele quer usar. É Então, isso aí. se não tem ninguém do tanque do batismo apontando para você como responsável da ida dele lá dentro pelo Espírito, irmão, você está no lugar errado. Então, temos que reorientar. A vida cristã pessoal, ela gira em torno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e como eles trabalham para me salvar. A vida prática gira em torno do tanque do batismo. Pessoas que, como instrumento, eu ajudo a chegar ali e depois continuar no seu caminho discipulado. São dois polos que não podem faltar. Meu Maravilha. pastor, eu vou mostrar a vigília aqui. Aqui não é muito arrumado aqui, mas eu não sei se o senhor virar essa câmera para a parede aí, se não vai ficar. Aí, pastor, vai para aí Aí, que o senhor é tão bonito, rapaz, está desaparecendo na claridade da sua janela. é verdade. Pronto, pastor. Aí a vida vai, o senhor se converte. Como é que o senhor conheceu sua Eva? Eita, rapaz, essa história é bonita demais. Isso aí eu vou contar até Jesus voltar ou eu descansar. E onde eu, é alegria, onde eu conto é alegria. Ei, eu namorava um amazonense lá no IAA, onde eu estudava no ensino médio, que eu me batizei. E o sonho de ser pastor já veio no coração, lendo o livro Grande Conflito, os reformadores morrendo pelo evangelho, e eu, rapaz, aquilo entrou. Falei, meu Deus, esse negócio é forte demais. O cara, para morrer pelo evangelho, ou ele é doido, ou esse evangelho realmente é poderoso. Eu quero saber o que que tem aí. E fui vendo que os camaradas não era doido, não, era o evangelho que era poderoso mesmo. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um reformador. O pastor já percebeu aquilo na minha vida e me orientou e falou: meu filho, tu tem que ser um pastor, é para isso que Deus está te chamando. Vamos para o colégio. Então eu fui embora. Fiquei 3 anos sem voltar para casa no IAI, lá no Amazonas, estudando. E aí já entrei na adolescência, já estava 16, 17 anos, comecei a namorar. E o Espírito Santo, rapaz, começou a falar no meu ouvido para terminar o namoro. Termine esse namoro para ir embora. Aquela impressão, sabe? Quando a gente fala assim, aquela impressão, aquele eu não descansava. Ó. E eu fui para casa da namorada no interior, os pais dela lá e conhecendo o irmão, aquela alegria. E aí fui me convencendo, o Espírito me convenceu, vou terminar. Terminamos e eu vim embora. Falei, meu Jesus, por que terminar? Porque a questão de perfil. Ela era uma menina de Deus, só que não tinha aquela paixão de ser o pastor, de ser mulher do pastor. Então eu disse, rapaz, namorar, 1 ano e pouco namorando com ela. Como é que ele vai casar? Ela não tem. A irmã dela, inclusive, é esposa de pastor hoje. Mas ela não. Ela está fora da igreja. Olha aí que coisa, né?
Pelo menos até onde eu sabia, né? Então, e eu fui orando e o Espírito Santo tirou que terminamos o namoro. Eu já fui embora para Rondônia já em oração. Senhor, quem é a próxima namorada aqui? Meu Jesus, esse negócio é bom demais, isso é de Deus. E aí já cheguei na minha igreja, né, olhando aquele povo de 3 anos atrás, aquelas menininhas tudo já crescidas, umas mais bonitas, outras mais ou menos, aquele povo chegando junto. E eu falei, rapaz, que legal é aquela. E pronto. E gente nova na área, né? Os amigos do passado e aquele povo. Igreja grande em Cacoal, igreja grande central de Cacoal. E ali, rapaz, me colocaram um dia na recepção. Gilson, acho que no segundo sábado que eu já estava lá, ajuda a gente na recepção hoje aqui. E eu fui para a recepção, de repente, rapaz, me destampa uma polacona descendo as escadarias da praça, porque a igreja fica em frente à praça principal da cidade. E eu, Jesus, olhei aquela mulher com um óculos escuro, um cabelão preto jogado aqui, blusa preta, blusa branca, saia preta. Eu até pensei que era a Cláudia Raia. Falei, eu até brinquei, rapaz, ué, parece a Cláudia Raia, tá vindo para a igreja. Não pode, não converteu essa mulher. E foi chegando perto, eu fui vendo que não era ela, mas era mais bonita do que ela. Eu até brinco, porque essa menina, quando chegou e me deu o feliz sábado, eu só consegui falar o feliz, o sábado nem saiu. Feliz, o sábado eu engoli. E ela chega na porta da igreja assim, feliz sábado, eu feliz sábado. E ela foi passando assim, só para você ter ideia. Um amigo, Hélito, sem eu perguntar nada, sem ele nem saber que eu já estava orando. Ele corre lá na hora que ela passou por mim na recepção. Ele passa e vem assim, ei, 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 você não está vendo essa grandona aí? Porque eu tinha recém-chegado na igreja, então ele estava agora me atualizando. Viu essa grandona aí? Eu falei, como é que não vê desse tamanho? Ele falou: ó, o que essa daí tem de grande, de altura, ela tem de simpatia, hein? Tipo assim, cola nela. Observa ela, hein? Sabia que eu estava solteiro. Ué. Uai, no final do culto, a mulher vem falar comigo. Aí depois, acabou o culto naquele sábado, ela vem falar comigo. Você vai fazer o que amanhã? Eu disse: o que você quiser. Eu não tenho plano nenhum, quais são os seus, né? O povo, nossos jovens, eles esquecem que não é só orar. Tem coisa que é orar e vigiar. Para namoro, tu ora com um olho e vigia com o outro. Fica aqui, ó, Senhor, e já combinando. Entendeu? Então, eu falei, não, vamos lá em casa montar o JA da semana que vem, vai ter vários jovens lá, e da manhã, 2 da tarde. Quando eu cheguei na casa dela, só tinha dois. O rapaz que é a namorada dele. O Espírito Santo foi bloqueando a agenda dos caras tudo, remodelando tudo, mandou embora, dizendo que ia ter 20 jovens. Cheguei lá, só tinha o dízimo. Só tinha dois. Montamos o JA em meia hora. O rapaz montou na moto com a namorada dele, sumiu. Esse cara é pastor hoje. Embora não casou com aquela menina. É meu amigo até hoje. Meu padrinho de casamento. Amicíssimo dela ali. Morava, a casa que ela morava era dos pais dele. No fundo da casa dele, né? Então era colado. Ele montou na moto e sumiu, rapaz. E eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Só eu e essa grandona agora aqui. E vamos conversar. E aí nós conversamos 7 horas e meia, né? Nessas 7 horas e meia de Só, conversa, só só. 7 horas e meia. Só 7 horas. E aí, no meio dessa conversa, ela me contou o sonho dela, né? Eu tenho um sonho. Eu digo, qual é o sonho? Ela disse, desde que eu me batizei na adolescência, eu sempre tive uma amizade muito grande com os pastores, com a esposa dos pastores, os filhos, as esposas. E eu sempre sonhei em me casar um dia com um pastor. Aí eu falei, pronto. Eu falei, eu também tenho sonho. Eu digo, qual? Eu digo, desde que eu me batizei, estudando o livro Grande Conflito e coisa e tal, e vou para o Tu já evangelismo. emendou na outra, meu Eu amigo. sempre quis ser o pastor. Irmão, acabou. Não teve conversa. Pô, e E já quanto tempo de casado? 21. 21. Nós 21. casamos em agosto de 2003. Quase 15 de 24, ministério, com quase. 4 de faculdade, 20 Casei. anos. Vocês estão há 20 anos na obra, né, pastor? Porque eu considero os 4 anos de faculdade como parte do nosso Sim, ministério. sim. Na verdade, a gente já foi para o seminário casado, né? Casei com 19. Casei cedo. Aí eu brigo, irmãos, eu me arrependo de ter casado com 19. Eles ficam tudo assustados, né? Aí Casado eu antes, queria né? ter casado com 17. Cara, É quando dá certo é bênção, né, é pastor? É de bênção. Deus demais, você tá E ela, doido. e ela, é, ela é grande mesmo, é maior que o pastor. O pastor é. Ela Você é, mas. é de quanto, pastor? Hã? Seu médio de quanto? Eu tenho 1,81, ela tem 1,83. Nosso filho É, já passou de nós dois, eu acho. Ele já eu tô. estava com 1,82, 1,83. Grande, vai ser um grandão também. A menina tem 1,70 e pouco. Todo mundo é grande aqui em casa. Pastor, Mas e
começou o ministério, faz a rota de onde o senhor já foi Isso, então vamos pastor lá. e como é É, que é o seu ministério hoje. começamos o ministério em Rondônia, perto da família. Isso me possibilitou uma bênção muito grande, que é estar perto da família para testemunhar para a família, pregar para a família e batizar a família. Então, nesses 7 anos em Rondônia, Deus nos deu a alegria de batizar 16 pessoas da família. Pai, irmão, irmã, cunhado, sobrinho, que maravilha que foi isso, né? Lá em Rondônia, trazer de volta os que estavam afastados, ainda tem gente afastada, a gente já saiu, foi de novo, mas Deus nos deu essa alegria de passar 7 anos perto da família e ajudá-los na caminhada da fé. Então, foram 2 anos em 2 distritos, no começo do ministério, fronteira com a Bolívia, em Ji-Paraná, em Rondônia, ali numa igreja grande ali na cidade, principal igreja do campo, na associação, mas foi 7 meses só. Esse mesmo ano aí, nesse segundo ano de ministério, teve quadrienal. Já me escolheram para liderar os departamentos de missão, Ministério Pessoal, Escola Sabatina. No outro ano já me tornei evangelista do campo e ficamos ali nesses outros últimos 4 anos, ou seja, vão 7 anos, 2 anos em distrito, 5 anos em departamento. E aí então fomos para São Paulo, ser pastor lá no distrital em Tatuí, não na igreja da CPB, porque não tem essa igreja da CPB lá dentro mesmo, da CPB, mas a igreja principal de Tatuí, onde a maioria dos líderes frequentavam. Então eu era pastor desse povo aí, muito conhecido, né? Michelson Borges era meu ancião, Rubens Scheffel, o editor Márcio Benedicto, o pastor Lima na época, né, que era o diretor-geral, o tesoureiro, que hoje é o diretor-geral também, todos os meus anciãos, pastores da minha igreja, e o período foi curto também. A igreja carente de líderes para a área missionária, para departamento, e aí me puxaram na quadrienal para a APL, para São Paulo, para a capital, no final do ano. Então, 2017, final do 2017, a gente foi para São Paulo, para a capital, mas lá também o período foi curto. Foram só 2 anos ali, liderando missão, ministério pessoal, depois mordomia cristã. E aí, há 5 anos, quase que exatamente há 5 anos, a gente veio aqui para o COB liderando, a princípio, mordomia e evangelismo. Agora a gente está com mordomia, perdão, com evangelismo, missão global e ASA, plantio de igreja e evangelismo. Então, esses aí formam esse período aí de quase 15 anos de obra. 7 em Rondônia, 3 em São Paulo e os outros 5 aqui, já Pastor, agora. você que está aí adorando conosco, o COB é a região em que nós trabalhamos. Compreende 5 estados: Mato Grosso do Sul, Goiânia, Tocantins e Brasília. Então, o pastor é responsável por esta área de evangelismo e as outras pastas que ele disse aqui, nesses 5 estados. Então, ele viaja toda essa região para treinar, orientar, capacitar, pregar, apelar o coração do povo para aceitar Jesus Cristo. Essa é a obra É isso desse aí. servo de Deus. Pastor, o momento mais difícil do seu ministério, se já passou na sua cabeça, que ser pastor não é fácil no mundo de hoje, seja qual for a função que a gente ocupa, eu como distrital, o senhor como departamental de união, porque a igreja adventista, você que está nos ouvindo aqui, ela é dividida por camadas administrativas. Tem uma igreja, um escritório mundial da igreja, vários lugares que representam esse escritório, que são as divisões, divisão que divide partes no globo para ser melhor gestada. Ainda nós temos as uniões, que é uma outra subdivisão para ficar mais fácil gestar. Ainda temos as associações, que são outras geografias recortadas dentro das regiões, e cada estrutura dessa tem líderes e líderes que o apoiam para que a igreja seja toda ela administrada. Então, o pastor está numa instância. Eu sou distrital, dirijo igreja, tem a minha associação, que é aqui da plaque, e tem a União. A União coordena esta associação. O pastor é líder do evangelismo da União, que coordena a minha associação nesse segmento administrativo. Qual foi o momento mais difícil do seu ministério e se o senhor já pensou em desistir? Olha lá, eu acredito que o momento mais difícil, eu poderia dizer o momento mais desafiador, assim, sabe? Eu sempre vi o ministério como uma bênção muito grande de Deus. Eu acho que pensar em desistir, a gente já pensa, não, é de quase impossível, né? Não pensar em desistir. Quando a gente entra em conflitos assim com
os valores que a gente tem no coração, com aquilo que manda a gente fazer, e aí você começa a entrar, rapaz, meu Deus do céu, isso aqui não é desse jeito, é assim que eu acredito, e isso aqui está errado. Então a gente entra um pouco nesse embate, né? Até porque eu lidero áreas dessa igreja, sou ser humano, todos os líderes dessa igreja são seres humanos. Então, quando a gente encontra, assim, alguma coisa destoante daquilo que a gente acredita na palavra de Deus, esses são momentos, assim, difíceis. Então, como nós, na área de departamento, temos que prestar conta para quem? Para presidente, seja de associação, seja de união. Então, a gente tem, todo pastor tem alguém que manda nele. Então, quando você é liderado, não é fácil você é alguém proativo e agora alguém te encaixa, te enquadra, ó, faz assim, tem que ser dessa forma, é desse jeito. Então, esse para mim talvez foi um dos grandes incômodos que eu já tive, sabe? De ter que pensar, falar, rapaz, esse negócio é. Então, eu até posso dizer assim, que eu acho que entregar o ministério, não, mas entregar a função, sim. Aí o irmão tem que entender que eu não estou falando de entregar o ministério, a função que me escolheram. Ó, você vai ser um líder, um departamental. Só que, tipo assim, tecnicamente eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso dizer, não, não, não quero. Fui eleito para a função tal. Não, eu não quero. Eu gostaria de continuar como um pastor de igreja, distrital, cuidando de gente lá na base, na igreja. A gente foi preparado para isso. A igreja não vai gostar, mas vai ter que respeitar e vai me deixar lá. Então eu posso dizer não. Normalmente a gente coloca um princípio no coração. Não peço para entrar e não peço para sair. Eu gosto de deixar Deus governando a minha vida através da igreja. Mas quando a gente se coloca em funções como a minha, onde a gente tem que bater continência, e é desse jeito, é dessa forma, é assim, a gente entra um pouquinho. Aí não é a vontade de entregar o ministério, é a vontade de entregar a função. Isso eu já tive vontade. Eu vou deixar de ser departamento, eu não quero saber desse negócio mais, não. Eu quero voltar, eu sou feliz com a igreja. Então, eu até uma vez, numa terapia, a psicóloga me reorientou nisso. Falou, talvez isso aí tá ligado com a questão sua da infância, porque aí você volta para o conforto da sua casa. Porque quando eu ia para a escola no primeiro ano, eu tinha aquele pavor, sabe? Parece que aqui era, a escola era algo que ia me arrancar da minha família. Então, eu ia para a escola com o desafio de estudar e aquele conforto. No final do dia, eu vou voltar para minha casa, para minha família. Aí a psicóloga pegou esse gancho e falou: ainda o padrão se repete. Quando você é confrontado, é provocado na sua função, é desafiado na sua função, você tem vontade de voltar para o conforto da família. Então, eu vou entregar isso aqui, não preciso disso, vou voltar para a minha igreja. Então, acho que essa talvez seria essa a situação, sabe? Agora, Alguém pode. desafios assim particulares do ministério é quando a gente tem que mudar, quando sair de uma região para outra, os filhos, né, padecendo com novos, por causa dos amigos, os vínculos, clube de brado, aquela coisa toda, e a igreja. Minha primeira igreja foi talvez o maior desafio da minha vida, quando eu recebi a notícia que eu ia deixá-los. Meu primeiro distrito, aquela paixão, aquele fogo, aquele negócio que não dá para entender, os irmãos simples lá na roça. E quando eu falei para esse povo que era meu último sermão como pastor deles, era menino de 5, 6 anos chorando, rapaz. Eu não entendi, foi nada, aquela choradeira. Faltou até os bichos lá na porta, os cachorros. Rapaz, eu fui para a porta e era menino me abraçando, agarrar minhas pernas. E esses irmãos agora prepararam nossa despedida e nos dando presente. Ai, meu amigo, são marcas profundas que a gente leva no coração, assim, desse contexto, sabe? De Eu pastorear fico, aqueles irmãos. eu fico olhando o senhor e alguém pode estar pensando assim, mas o pastor tem esse conflito. Tem, sabe por quê, queridos? A igreja de Deus não é perfeita. Desde que saímos do Éden, a igreja de Deus nunca será perfeita novamente. Só depois do novo Éden estabelecido. Então, até lá, nós temos que lidar com duas coisas: com pessoas que erram conosco e erros que cometemos com pessoas. Uma visão que ela não é adequada de alguém, e a minha que também pode não ser adequada. Então, sem vender a consciência e os princípios, é possível você trafegar nesse meio com algum sofrimento. Aí você fala assim, mas não é a igreja de Deus? É.
mas a gente está num mundo conflitante. Você sabe onde é que o seu primeiro conflito, amado? Você que está me ouvindo aqui, é dentro de você mesmo. Ou você já não se pegou dizendo assim: como é que eu fiz isso? Como é que eu pensei isso? Então, esse conflito interno, ele vai se propagar para todas as áreas da vida da gente, inclusive a obra pastoral. A gente tem que entender que é assim. O que a gente precisa fazer é entender que, eu acredito, pastor, sinceramente, não posso classificar A ou B, eu classifico a mim mesmo e a mim mesmo eu julgo. Mas quando eu olho para os meus líderes, independentemente da maneira como agem ou etc., em sua grande maioria são homens sinceros que estão fazendo o melhor a partir do que compreendem. A grande maioria. Ah, tem gente que não? Tem. Todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Eu só não classifico quem? Classifico a mim mesmo. Eu sei, Plenamente. né? Então, nesse meio é que. E aí, o senhor disse: todo pastor tem alguém que é chefe. Eu não concordo, não. Todo pastor tem alguém que são Alguém. alguém que são chefes. Nós temos muito chefe, irmão. É Muito verdade. chefe. Eu tenho gente que manda em mim para todo lado, pastor. Eu para virar para a direita, eu tenho que perguntar para um. Para virar para a esquerda, eu tenho que perguntar para outro. É desse jeito aí. E E o vamos cara. junto. E eu quis vir para cá, entendi um chamado. Você não quer viver assim, então pica a mula, vai viver outra coisa. Mas aqui é assim. E eu gosto de dar satisfação, pastor. Eu ligo para os meus líderes, informo, digo o que, é que eu estou fazendo. Eu me coloquei nessa condição e me sujeito a ela voluntariamente, Tá certo isso. né? Então, É isso é isso muito mesmo. bom. Pastor, sabia que a Sâmia fez mil convites para a vigília, pastor? Ela vai distribuir 1.000 convites. Sâmia, você tem uma fotinha dele aí? Tem uma fotinha? Ela vai Mas mostrar para nós aqui, pastor. Olha lá, ela mandou fazer, pastor. Aqui, qual povo mais que é comprometido demais, né? Ó, tá lá. Oi, Saminha, tudo bem? Mandou imprimir 1.000, irmão. Vai distribuir, convidando a galera para a vigília. Espera aí que deixa eu vou te dar seu áudio para você falar com a gente. Só um pouquinho. Segura aí. Só um minutinho, pastor. Já volto com o senhor. Sâmia, pode abrir o áudio. Bom dia, minha Bom filha. dia, Tudo pastor. bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? E aí? Quantos são? 2.500 folhetos. Foi uma bênção de Deus, né? Não comentei com o senhor como foi que surgiu esse desejo no meu coração. Eu estava ouvindo a sala, estava deitada aqui no sofá, e o Espírito Santo disse para mim: faça 1.000 folhetos. Eu falei: faça 1.000 folhetos, eu não vou ter tempo, estou em época de prova na escola, recuperação e um tanto de coisa para fazer. Eu falei: não vou ter tempo para distribuir isso. Disse: faz 1.000 folhetos. Falei: vou fazer. Mandei fazer 1.000 folhetos. E, para minha surpresa e honra e glória de Deus, quando veio 2.500 folhetos. Aí eu falei: mas 2.500 folhetos? Liguei na gráfica e disse: olha, falei com o rapaz, né, que mandou fazer para mim da igreja. Eu falei: mas esses 2.500 folhetos tá errado, eu pedi foi 1.000. Ele disse: não, isso aí foi a gráfica que disse que veio dessa forma, porque às vezes eles colocam numa forma de 1.000 e a forma de 1.000 às vezes tá ocupada, eles põem na forma de 2.500. E esses 1.500 são brinde. Falei: para honra e glória de Deus, nós vamos distribuir 2.500 folhetos. E estamos distribuindo aí, na escola, Toma, nas irmão, igrejas. toma! Que bênção, hein, Sâmia? Que bênção, cara. Obrigado. Obrigado pelo Obrigado, esforço. Esse obrigado a vocês, pastor. Eu que agradeço, filhinha. Esse folder que ela mandou imprimir é esse aqui, ó. Esse. Então, 2.500 pessoas receberão esse convite para assistir a vigília conosco, participar da Amém. adoração. E você que está me ouvindo Quero aí, agradecer ao pastor Gilson pela mensagem. Foi um presente de casamento para mim. Ontem nós completamos 14 anos de casados e só tenho que agradecer a Deus por tudo, pela mensagem. Pastor Gilson é um queridíssimo aqui na nossa igreja, foi nos apresentado por um pastor amado, pastor Caio, aqui na igreja de Vila Maria, São Paulo. Pastor Uau. Caio não está mais no ministério, mas não deixa de ser pastor no nosso coração. Inclusive, domingo estará aqui conosco. É um queridíssimo. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido o pastor Gilson pessoalmente. Ele é uma bênção. Que beleza, Samia. Manda um abraço para ele. Nunca mais tive contato com ele. Já procurei ele em tudo quanto é coisa e não acho.
O Caio é um amigo, rapaz. Que Pronto, pastor. legal. Temos o telefone dele, se o pastor quiser, posso passar para o pastor Wagner, que vai encaminhar para o senhor. Manda sim, manda sim. Rapaz, olha aí. Eu vou cobrar só R$ 10 pelo Uber eletrônico. Parabéns pelo casamento. Logo ontem que falamos de casamento, não foi? Foi, Que beleza. exatamente. A Só Saminha é uma pessoa gratidão. linda, pastor. Linda, batizou o filhinho Amém. agora recentemente. E é uma menina temente a Deus, viu? Oh, que Amém. Louvado bem. seja Deus. Obrigado, Samia. Deus Filha te Maria, abençoe. povo Amo querido. você, filha. Amém. Você é uma Amo bênção. todos vocês, viu? Que Deus os abençoe. E é um amor fraterno, um amor que Ah, nasceu de Deus mesmo. Amo É, todos vocês, mesmo sem os conhecer. Eu amo essa sala. Para mim foi algo que assim transformou minha vida e a forma de pensar também. Muito obrigada, gratidão. glória a Deus. Bom que dia, bênção. grande dia. Bom dia, pastor. Pastor, obrigado, Samia. Esse é o nosso povo, pastor. Comprometido demais É, com o aqui. Bom, a gente ficaria conversando aqui o resto do dia, mas deixa eu pegar ainda uma parte da sua fala, pastor, sobre o pastor, né? O senhor disse que o pastor é um ser humano. E eu gosto dessa frase, ser humano mesmo. E tem uma coisa que a gente procura desconstruir aqui, pastor, é a figura do pastor super-homem, que sempre está bem, que não tem problema em casa, que não tem conflitos familiares, que não passa por dificuldades, que ora não pode estar desanimado, passando por alguma oscilação. Por muito tempo nós vendemos esse pastor do púlpito, todo penteadinho, arrumadinho de terno, que sempre está acima de todo mundo. E aqui, amado, eu queria que você compreendesse: pastor é um ser humano. Tem dia que a gente acorda, não sei se o pastor já passou por isso, mas tem dia que acorda e fala assim: meu amigo, tem que pregar hoje. Meu Deus, eu tenho que visitar aí. Tem dia, irmão, tem dia que não é fácil para ninguém. Então, ore pelos seus pastores. Ore, seja. Outro dia, alguém estimulado aqui pela sala fez uma oração com o pastor. Sabe o que que ele disse, pastor? Eu não lembro o dia que ligaram para mim só para orar. olha só. Só para orar por mim. Porque a gente, não sei, senhor, mas eu recebo algumas ligações e o cara começa. E aí, pastor, tudo bem? Como é que tá? Como é que papa? E tá conversando comigo. Eu falei, rapaz, mas esse cara ligou só para conversar comigo. Aí no finalzinho ele falou assim, pastor, sabe aquele negócio que eu tô precisando? Aí eu falei, então toda a conversa foi um imbrógliozinho só para pedir o que está precisando. Então, dificilmente você recebe uma ligação. Eu recebo muitas orações, né? Eu sou um cara agraciado. Mas é muito fácil que pastores nunca recebam uma ligação sem aquele interesse de algo que você precisa do seu pastor. Então, vai lá e demonstra amor pelo seu pastor. Pastor, eu liguei para o senhor. É mesmo, minha filha? Ele vai perguntar: em que posso servir? Porque a gente já está acostumado. Tá Não, pronto. mas espera aí, só um pouquinho. É que eu vou servir agora. Liguei só para amar o Senhor, sua família, orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu ministério e dizer o quanto o Senhor é importante para a gente. Meu irmão, se tu fizeres com o seu pastor, ele vai ser um pastor melhor no seu distrito. Ah, por isso que eu mencionei aqui, amiga. Rapaz, a irmã Val, eu não, é claro que a gente não consegue dimensionar porque é espiritual, mas o quanto minha vida é abençoada pela oração. Claro que outros também oram, mas ela ora e manda a oração, é gravar o áudio. Aí eu boto e fico aqui, olho fechado e aqui. Irmãos, e ela fala Vânia, ela fala Felipe, ela fala Lara, no nome dos meus filhos, ela apresenta. Aí eu fico aqui, né? Oh, meu Deus, que maravilha. Isso é maravilhoso demais, amigo. É, Fui ouvir a oração dela na quarta-feira, depois que preguei, ouvindo a oração e chorando, enquanto eu ouvia, porque ela orava também ali, tocada por Deus, pelo Espírito Santo. Eu falei, rapaz, que presente de Deus é isso na vida da gente. Poderoso demais. Deus levantou o ministério, pastor. Lá hoje tem um ministério de oração intercessora pelos pastores, um negócio levantado. E ela já tem pessoas que estão realizando isso porque a viram realizar e gostaram disso. E aí sai, sabe, aquela segunda, terceira onda de bênção? Para a gente terminar, meu pastor, eu já disse que eu admiro bastante, gosto desse jeito, muito embora o senhor não seja, nordestino de pregar, Ah, né? sou Você falso.
Mas a filha é baiana, então não tem jeito, né? Tá na família. Baiano, eu sou baiano, o senhor sabe Aí, ó. disso. A minha Então, filha é Larinha. Larinha é orgulhosa de ser baiana. Ei, que ela é nordestina, é baiana. eu lembro a primeira vez que eu vi pregando, e eu quero tirar essa curiosidade aqui ao vivo. Eu vi pregando pela primeira vez, já me chamou a atenção. Eu falei, esse aí é do tipo que eu gosto, né? Porque assim, o senhor não é daquele pregador quadradinho, não que o quadradinho seja errado, mas é questão de preferência só. E o senhor é expansivo, usa algumas frases como essa, vai dar ré, é bom essa coisa mais informal, gosto disso. Mas uma coisa me chamou a atenção, é que na sua oração o senhor teve um diálogo com o Espírito Santo na primeira pessoa. Eu já usava isso na minha prática, já ensinava isso, que ele era uma pessoa, é uma pessoa, o senhor ensinou pra gente isso hoje, durante essa. É uma pessoa, se é uma pessoa, tem que conversar com ela, ué. Mas assim, é muito incomum isso em nosso meio. Os pentecostais fazem mais isso. Mas no nosso meio é muito incomum ver pessoas se relacionando com o Espírito Santo na primeira pessoa. A gente sempre ora assim: Senhor Deus, que o teu Espírito esteja aqui. Senhor Deus, que o teu Espírito trabalhe no coração. Isso é terceira pessoa. Eu tenho que mandar um recado para Deus. Aí Deus fala assim: Espírito Santo, o pastor orou para o senhor trabalhar lá. Vê a dinâmica do negócio desse? É diferente se eu orar bem assim, Espírito Santo, trabalhe aqui. Primeira pessoa, eu e ele. O Espírito Santo convence. De onde foi que o senhor tirou esse hábito e por que o senhor desenvolveu o hábito de conversar com o Espírito na primeira pessoa, que é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu ouvi pela primeira vez. Então, Deus me despertou para esse tema, né? Para essa vivência antes, um pouquinho antes do ministério. Eu me lembro exatamente, estava comportando em Cuiabá e eu lembro que um livro de um pastor falando sobre, pastor inclusive daqui da UCOP, que jubilou recentemente, pastor José Pereira, a cruz antes da cruz, aí ele mostrando ali as festas de Israel, que aí chega inclusive do Pentecoste, tem a festa do Pentecoste. Eu li aquilo ali, aí já despertou para um outro livro. Eu me lembro o dia, rapaz, que fui, assim, sabe, com desejo de aprender sobre isso, comportando, teologando. Fui lá na lojinha dos céus, lá na associação, e fui. Aí aí Rende Marcos, Se Meu Povo Orar, Dennis Smith, o batismo no Espírito Santo. Eu fui comprando. Aí o retorno da glória. Então, ao mesmo tempo que o tema do Espírito Santo, o tema do revivamento espiritual, oração. Então, eu fui comprando esse. Aí, verdade sobre o Espírito Santo, Neumel Stina, acho que Paulo Freitas, Manifestações do Espírito Santo, Leroy Fromm, A Vinda do Consolador, e fui. Logo aí já virou 2010, eu entrei no ministério, já pregando, orando muito pelo batismo do Espírito Santo. De repente, a Associação Geral, pastor Ted Wills, nossa maior necessidade e tal. Lembra? Aí o livrinho, a compilação de Ellen White, Revivamento Verdadeiro. Aí Mark Philly já entrou com o livrinho Revivamento Prometido, eu acho que é o contrário, verdadeiro do Mark Philly, prometido de Ellen White. Falei, rapaz, então eu estou no caminho certo. Olha a igreja dizendo que é para estudar sobre o Espírito Santo, que é para ler. Então, quanto mais lendo, a gente vai aprendendo, né? Aí depois Revolução do Espírito Santo, Ron Close. Então esses livros, e aí capítulo 13, Eventos Finais, Chuva Serôdia. Então se a gente vai amadurecendo a compreensão teológica, por isso que na quarta-feira eu quis ficar com a teologia do Espírito Santo. A pessoa, a Bíblia está fundamentando. Então, às vezes, pastor Wagner, como é que eu posso dizer, rapaz? A nossa caminhada costumeira da fé não condiz com a nossa teologia. Porque na teologia o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala. Ah, mas se ele fala, se ele fala comigo, eu não posso falar com ele? Então, esse discurso, essa relação, ela é monossilábica. Não é? Como é que ele fala comigo e eu não posso falar com ele? Aí eu aprendo que o Espírito Santo pega a minha oração e leva para Deus. Agora imagina, o Espírito Santo chega para Deus e fala assim: ó, Senhor Pai, ó Pai, o Gilson está pedindo para eu habitar nele. Mas, rapaz, o Espírito Santo fala dele para Deus, porque eu estou falando dele com Deus, igual você acabou de falar, né? Então, o próprio apóstolo Paulo, depois que fala enchei-vos do Espírito, do capítulo 6 ele fala orando no Espírito. Rapaz, é uma pessoa. Aí vem o livrinho de Leroy, de Morris Venden, Seu Amigo Espírito Santo. Aí dá uma clareada.
Então, realmente é isso mesmo. Esse é o tempo da nossa relação. Como você falou na central da vigília, eu não perco a minha identidade com o Pai por conversar com o Espírito. Eu não deixo de orar, de me relacionar com Jesus, mas eu posso ter essa vivência maravilhosa com essa pessoa maravilhosa. A gente pode e deve, pastor, É, porque a exatamente. relação eu disse no começo, nesta fase é a fase de maior intimidade com Deus, porque Ele pode habitar plenamente dentro de mim através de um pedido. E uma coisa que o senhor disse é muito legal, pastor. Eu sou agente passivo. Muito embora eu peça para que ele venha, porque ele não virá se eu não pedir, é ele que enche. Não sou eu que me encho do Espírito. Eu não tenho condições de fazer isso. A minha parte é pedir. Senhor, eu quero abrir o pote. Aí ele vem e e toma conta do processo. Agente passivo. Eu recebo, eu pedi, ele vem e enche. Eu sou o agente ativo no pedido e na necessidade. Passivo no receber. Ele, passivo no recebimento. Ele é o agente ativo no preenchimento, mas ele é passivo na parte que eu tenho que pedir. Por isso que o verso 13 de Lucas 11: quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, não é por atacado, não é assim, Engraçado, tome para quem quer. engraçado, Não, pastor, que ele é não para faz uma afirmação, ele faz uma pergunta, a pergunta. exatamente para. Porque ele não é afirmação, ele faz uma pergunta. O Pai não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, você acha mesmo? Então ele está Exatamente. colocando na cabeça do cara a necessidade de pedir. Peça. Peça. Então, a condição de ser cheio é pedir, e a condição de encher é dele. Tanto é que eu não tenho o Espírito Santo para controlá-lo. Eu tenho o Espírito Santo para ele me controlar, pastor. Perfeito. É ele que me leva, não sou eu que o levo. É ele que sabe para onde eu devo ir, serei melhor usado. Porque ele me enche para eu ser usado. É É fantástico isso. isso. E aí o senhor vai descobrir isso através de outra pessoa que te ensina isso. Não foi do nada. Você esbarrou com uma literatura que lhe chamou a atenção. Alguém foi o conduto. Sabe por quê, pastor? Na estrutura da igreja, de como nós vivemos hoje, essa igreja pragmática, atividade, muitas vezes esse tema do Espírito Santo é deixado de lado. Então tem que ter alguém para despertar esse processo de que ele não é só uma teologia. Porque tem gente que mata e morre pelo Espírito Santo, crê nele, mas não o conhece. Exatamente, na teologia. Ué, é possível crer no Espírito sem conhecê-lo? Claro. Se eu perguntar, você crê no Espírito? Claro que eu creio. Você crê que ele é a terceira pessoa da divindade? Creio. Que sabe, ele tem todos os atributos de Deus? Tem. É igual a Deus? É. Mas é só isso. Porque a gente não transiciona, pastor, no nosso discurso eclesiástico da teologia para a vida prática. Porque o Novo Testamento está dizendo assim, ó, encham-se do Espírito, andem no Espírito, orem no Espírito. Nós vemos muito pouco disso sendo ensinado de forma prática de como o membro deve viver assim. O senhor vai me dizer que há uma recomendação da igreja de que nós marquemos as pessoas da Trindade, ensinemos sobre isso, com um peso significativo sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Pastor, a gente nunca pede para proteger alguém que seja vulnerável. A gente só pede proteção para vulneráveis. Por que que a igreja está dizendo assim, ó, protejam a teologia do Espírito Santo? Porque ele é vulnerável, não o Espírito, mas a maneira como ensinamos sobre ele. Porque se todo membro soubesse disso que a gente está discutindo aqui, dificilmente alguma pessoa que seja controvertida iria levar nosso povo. Descrer, Não descrer. ia, não. É. Não ia. Porque isso aqui, o andar, o ser cheio, o orar, o ouvir, o conversar, é meu amigo, traz a experiência significativa de uma raiz profunda que não é qualquer evento que leva, não, irmão. Agora, eu tenho uma crença sobre o Espírito e nenhuma experiência sobre ele, você facilmente removido do lugar, pastor. É verdade. Bom papo, hein, irmão? Já são 8h30. Vambora, vambora, porque senão É, a coisa não para.
Eu Obrigado tenho mais três, uma vez. eu tenho Oi? três banheiros para lavar. Eu tenho uma cozinha me esperando, irmão, porque hoje é sexta e o bicho vai pegar aqui também, irmão. Aqui Tá também. certo, tá certo. Vamos orar, meu pastor? O senhor pode Vamos, orar querido. por nós, então? Claro. Pai querido, que alegria, Senhor. É numa manhã como essa, já antes do de fato o dia começar ou o dia começando, o Senhor nos dá duas bênçãos: estar envolvido com milhares de pessoas e poder ajudar, contribuir pelo poder do Espírito Santo na vida espiritual delas, influenciá-las pelo poder do Espírito Santo a uma vida mais perto de Deus. Obrigado, Pai. É um privilégio ser pastor dessa igreja. É uma alegria no coração, Pai, servir, estar aqui e apresentar a tua palavra para a sala 57, com esses temas tão maravilhosos que o Senhor nos deu para aprender e para viver. Abençoa, Senhor Pastor Wagner, a sua casa, a sua família, cada moderador, cada pastor, cada líder, cada pessoa aqui no Instagram, no Zoom, no, no, no YouTube. Abençoa a vigília. Que movimento lindo, ó Deus. Oramos, imaginamos que vai ser de fato algo poderoso, onde uma multidão estará junta buscando aquilo que o Senhor nos recomendou a buscar, o Espírito Santo de Deus. Fica conosco para esse dia, que logo, logo estaremos nas horas sagradas do Santo Dia do Senhor. Abençoa, Senhor, para que esse final de semana seja rico espiritualmente para todos nós. E mais ainda, que nós sejamos a riqueza desse dia para a vida de tantas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o pastor Gilson e família Oh, existem. glória, meu amigo. Eu amo você também. Você é um amigo do coração e esses membros queridos aqui da sala. Que Deus os abençoe. Vamos junto. Qualquer Grande, hora me chama que eu estou por aí. vamos embora. Grande dia na presença de Deus e muito obrigado, pastorzão. Valeu. Bom, né, irmãos? Aqui é uma escola, né? Escola.